mesmo diante da injúria, mesmo diante da saudade. E como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no tema de hoje, capítulo 4, item 25, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É perguntado se a encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela. E os espíritos, quer dizer, há um comentário, né? E é São Luís que responde. Em Paris, 1859, que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a eles. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, como está lá no Livro dos Espíritos, né? 115, 132. E é por isso que essas mesmas obrigações, aptidões e a mesma liberdade de agir, sem privilégios, sem preferências, para não se tornar uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório. Um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhes impõe no início das suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é aí que a reencarnação torna-se um castigo. Nós estamos, então, verificando, quando São Luís fala, em 1859, da necessidade da encarnação, nós estamos vendo como é importante darmos valor à nossa vida. Porque é dando valor à nossa vida que nós vamos nos respeitarmos diante das dificuldades que enfrentarmos perante os problemas da própria vida. Lembremos sempre disso. Bem, vamos dar início à nossa prece, a fim de que possamos começar o estudo. Senhor Jesus, amigo querido, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Deus,
agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui percebendo a presença dos espíritos queridos que desenvolvem o pensamento neste trabalho, agradecidos a Kardec por esse manancial de estudos e reflexões que nos traz pela Revista Espírita, agradecidos pela casa que nos ampara, a Casa de Leon Denis, também agradecidos pela existência, estarmos lidando com a doutrina espírita, numa casa séria, de estudos profundos, de amparo desses amigos queridos da Falange de Caíba Schutel, na divulgação das verdades cristãs. E assim, em nome de todos esses queridos amigos espirituais, em nome dos nossos próprios benfeitores, amigos espirituais de todos aqui presentes, dos próprios desencarnados aqui presentes, e nós vamos começar a reflexão do artigo Os Canibais, de abril de 1859, na tarde e noite de hoje. Graças a Deus. Bem, amigos, esperando que estejam todos atentos a esse estudo, que pelo seu título nos dá, sim, algo a pensar, né? Já fica logo preocupada ou preocupados. Vamos falar de canibais. Já falamos do Livro dos Espíritos entre os selvagens. Agora vem esse artigo sobre canibais. Desculpe. Bom, primeiro, vamos parar com os nossos preconceitos, né? Vamos parar com essa visão preconceituosa da evolução do ser. É verdade que canibais nos assusta, porque canibalismo, apesar de casos raros hoje, geram grande repercussão, né? Pela brutalidade. Sabemos que os canibais eram comedores de carne humana. E isso há tempos atrás. A gente tem a antropofagia, que é o ato de consumir uma parte ou várias partes de um ser humano, e no sentido etimológico original dessa palavra, que vem do grego, né, antropófago, que é comer homem, e isso foi sendo substituído pelo uso comum, o caso de canibalismo na espécie humana. Havia um contexto mágico antigamente, um contexto cerimonial, patológico. Era um hábito alimentar. Isso quando feitos sem comportamento predatório. Então, há autores que usam esses termos indistintamente. Mas, conforme afirmam antropólogos e arqueólogos, a prática era encontrada em algumas comunidades ao redor do mundo. Evidências foram encontradas na América do Sul, na América do Norte, algumas ilhas do Pacífico, na África, Pacífico Sul. E nas guerras e outras vítimas, numa prática conhecida como esofagia, canibalismo praticado em indivíduos de tribos diferentes.
consiste no ato de consumir parte dos corpos de parentes e amigos mortos, também é chamado de endocanibalismo. Mas, aos poucos, os casos de canibalismo de humanos na sociedade ocidental moderna é a satisfação assim, só da sobrevivência do indivíduo. Uma opção de vida ou morte, né? E a gente ouve isso só em casos assim. Agora, como em casos de, vamos dizer assim, de rituais em tribos, né? Havia até uma ideia de que as pessoas especiais daquela tribo deveriam ser comidas depois, porque, vamos dizer assim, era como se fosse um banquete de respeito. Na Ilha de Páscoa isso acontecia muito. No meio entre o ritual e a sobrevivência, a gente vai encontrar essas situações, né? Canibalismo póstumo, bélico sociológico. No Brasil, era caráter exclusivamente de ritual. As notícias que se tem, na do século XVI, era um fator indispensável aos rituais de nomissão e iniciação. Porque essas vamos dizer assim, sociedades eram estruturadas em função da guerra. Essas tribos desenvolveram uma escala de estratificação social com aquisição de status baseado na capacidade de perseguir e matar o maior número de inimigos. Então, acho que isso basta para a gente ter uma certa noção, né? Dessa questão do canibalismo. E essas poucas questões que eu falei para vocês, eu li na internet através da Wikipédia, sobre o título de antropofagia. Tem mais coisas, se alguém se interessar em ler mais. É que para mim basta. A gente pensar em alguém comer alguém, né? Aliás, matar já é complicado. Comer, então. Mas a gente ainda vê hoje, né? Espíritos tendo esse tipo de atitude no dia de hoje. Matando, decapitando, espalhando pedaços, nos trazendo a lembrança, vamos dizer assim, esse tipo de ação bastante, embora não coma, mas bastante canibalesca, né? Cruel. Embora o canibalismo, como a gente viu aqui, tinha a ver com rituais, com a ignorância do conhecimento, com a sobrevivência, no caso, em alguns casos, né? Nilbert. O Nilbert está dizendo que já viu um vídeo onde selvagens canibais pegam um soldado guerrilheiro. A gente vê muito, se quiser buscar, tem muito disso ainda, até nos dias de hoje. Alguns casos no mundo. A gente vê alguns vídeos assim, mas eu prefiro passar desapercebido e começar a analisar, como Kardec fez quando um dos assinantes passa a seguinte pergunta para eles, né? Pedindo até que, se não tivesse uma resposta, que passasse para os espíritos superiores darem uma orientação. Vamos ler. Depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, os espíritos errantes desejam e pedem a Deus a reencarnação como meio de progresso espiritual. Isso é uma afirmativa. Escolhem as provas.
e, usando o livre-arbítrio, preferem aquelas que se lhes afiguram mais ou menos apropriadas a esse progresso no mundo, onde a reencarnação lhes é permitida. Até aí, nenhuma novidade. É só voltarmos para o Livro dos Espíritos, né? Na encarnação dos espíritos, capítulo 2 da primeira parte, que a gente vê que a encarnação tem como objetivo colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação e também ou passar por provas ou mesmo expiações, suportando as vicissitudes da existência corporal, porque é assim que se dá o progresso. É no rala-rala, né, gente? E também nós sabemos que há uma necessidade de ficarmos um tempo na erraticidade. E esse tempo, né, de espíritos errantes nos permite, após a perturbação espiritual, da separação da alma e do corpo, de percebermos a nossa própria individualidade, nos permite termos maior clareza, né, do que somos. E para que aqui viemos? Como está lá também, não só na 132, no Livro dos Espíritos, ou como a gente leu, né, no próprio Evangelho sobre a reencarnação, nós verificamos também, quando se perguntam como é que a gente pode atingir a perfeição durante a vida corporal, lá na 166 do próprio Livro dos Espíritos, a fala dos Espíritos dizendo que só através da prova de uma nova existência. E como a gente realiza essa nova existência? Depurando, se experimenta assim uma transformação, mas tem que passar pela vida corporal. Por isso que precisamos de várias delas, porque numa só não dá certo. E qual é o objetivo da reencarnação? Kardec faz perguntas semelhantes para ter clareza nas respostas e para se ser delas. Está lá na 167 do Livro dos Espíritos. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? E quando se pergunta se a gente vive sempre no mesmo planeta e quais os que devem recomeçar as novas existências, que tipo de espíritos que faliram nas suas provas ou missões. Ainda também, quando se pergunta lá no Livro dos Espíritos, se nós podemos, né, escolher o novo mundo em que habitar, aqui diz, nem sempre, mas pode pedi-lo. Ele diz assim, preferem aqueles que lhes se afiguram mais apropriados a esse progresso no mundo onde a reencarnação lhes é permitida. Isso é confirmado lá no Livro dos Espíritos, na 184. Nem sempre pode escolher, mas pode pedi-lo, pode obtê-lo, caso mereça, pois os mundos
apenas são acessíveis aos espíritos segundo seu grau de elevação. Está lá no Livro dos Espíritos. É também importante lembrarmos, né, que nas novas existências, pode um homem descer mais baixo do que estava? E aí os espíritos explicam. Quanto à posição social, sim. Como espírito, não. E aí, quando se pergunta se a alma do homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um acelerado, não, visto que não pode degenerar. Porque a montagem também do corpo, ela está em função das suas aquisições ou necessidades marcadas no perispírito. Então, voltando ao texto, nós estamos fazendo um paralelo com a pluralidade das existências, capítulo 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos, também com o capítulo 3, né, quando fala do retorno da vida corporal à vida espiritual, e do capítulo 2, quando fala da encarnação dos espíritos. Também podemos ir ao capítulo 1, aliás, eu falei da parte primeira, mas é a segunda parte, desculpem, do Livro dos Espíritos, tá? Quando a escala espírita. E quando se pergunta qual dos dois, o mundo espírita ou corporal, que é o principal, e eles nos dizem que o pré-existente sobrevive a tudo, é o mundo espírita. Para que a gente entenda o que vem aqui a mais adiante. E aí ele continua lá escrevendo. Ora, quer dizer, tudo que ele falou até aqui está confirmado com as orientações dos espíritos, da escolha das provas, que está lá na 258 do Livro dos Espíritos, né? Da questão da erraticidade, da reencarnação, do livre-arbítrio, de só escolher o que lhe é permitido. Nada está ausente da veracidade dos fatos. Ora, durante sua vida errante, empregada em instruir-se, conforme eles mesmos nos dizem, ficam sabendo quais as nações que mais lhes convém, a fim de atingirem o fim visado. Isso é claro para nós. Quando a gente estuda, quando a gente acabou de ler lá a questão da pluralidade dos mundos habitados, né? E ele diz mais, vêm populações ferozes, antropófagas, e tenha certeza de que nelas encarnando se tornarão ferozes comedores de carne humana. Certamente não será nesse meio que hão de realizar o progresso espiritual. Seus instintos brutais apenas terão adquirido mais consistência pela força do hábito. Então, seu objetivo terá falhado se tiverem escolhido este ou aquele povo. Dá-se o mesmo com certas posições sociais. Entre estas, por certo, aos que se apresentam invencíveis, as que apresentam invencíveis obstáculos ao progresso espiritual. Aí ele fala, né? Aí ele vem trazendo isso para todos nós refletirmos, né? Não podemos esquecer que, como diz na 116, todos os espíritos mudam, mesmo que demoradamente, e vão progredindo. Que não retrogradamos.
Como está na 118, os espíritos podem degenerar? Não. Então, nunca foi canibal e vai ver lá o povo, vai reencarnar como canibal, tem um porquê. À medida que avança, eu compreendo o que o afastava da perfeição. Eles podem até se distorcionar, mas não retrogradar. Quando se pergunta também se todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem, dizem os espíritos que pela fieira do mal não, mas pela da ignorância. Não é o caso aqui que ele traz. Ele quer saber se nas escolhas podemos reencarnar num mundo tão mais primitivo. Verdade? Isso, ele pode querer ser canibal para sempre, mas um dia ele enjoa. É verdade. Como também ele pode querer reencarnar com alguma tarefa. Vamos lá, vamos ver lá. Também vale lembrar, né? Quando se fala da erraticidade, que os espíritos progridem mais na erraticidade e vêm provar o que aprenderam aqui. Né? Então, isso é outra coisa da lei do progresso. Outra coisa também, que até a gente já estuda no Livro dos Espíritos, né? Que não há arrastamento irresistível. Então, também não é uma questão por arrastamento. Isso tudo a gente vai lembrando para que quando a gente continue lendo o texto, a gente vai podendo encaixar. E ele fala lá dos magarefes, dos matadouros, dos carrascos, né? Dizem que tais criaturas são necessárias, umas porque não podemos passar sem alimentação animal. Outras porque é preciso executar as sentenças judiciais exigidas pela nossa organização social. Há uma grande discussão sobre essa questão de comer carne, né? Uma coisa é comer carne dos animais, já é meio complicado. A humana, mas tudo é um grau de elevação, de entendimento. Quando se pergunta se os espíritos que encarnarem em outros mundos podem fazê-lo nesse sem que jamais tenham estado aqui, e os espíritos dizem que sim, que todos os mundos são solidários, que não se aprende num, não se faz no outro, e que há muitos graus de adiantamento na Terra e há homens que estão na Terra pela primeira vez, e que quando pergunta se os espíritos podem tornar a viver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram, e dizem que sim, quando tem missão a cumprir, para auxiliar o progresso, e então aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque vão lhes proporcionar um meio de progredir. E isso está lá no próprio Livro dos Espíritos, na 178, 176. Nós vamos vendo que há possibilidades de se vir nesse ambiente. Quando mais tarde lá,
quando a gente falar do bem e o mal, vai lembrar também disso. Até as escolhas de espíritos para vencerem as suas próprias dificuldades no meio mais contundente, as suas antigas paixões, ele pede para nascer ali, no meio da dificuldade da marginalidade. Quando pergunta também se as almas de nossos selvagens são almas no estado de infância, e está lá na 191, e isso é bom, né? Quando fala da transmigração progressiva, e dizem que é uma infância relativa, mas são almas já desenvolvidas, porque eles possuem paixões. E aí quando se pergunta, mas paixão é sinal de desenvolvimento? Aí dizem que de desenvolvimento sim, não porém de perfeição, são um sinal de atividade e da consciência do próprio eu, enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe. A gente não pode negar as possibilidades do espírito não descer mais baixo do que estava, né? Só moralmente, mas desse espírito aceitar ou mesmo solicitar reencarnar no meio da própria dificuldade. E aí nós vamos vendo aqui. Ó. Dizem que tais criaturas são necessárias para... Não é menos certo que reencarnando no corpo de um menino destinado a abraçar uma ou outra dessas profissões, deve saber que toma um caminho errado e que voluntariamente se priva dos meios que o podem conduzir à perfeição. Ele não está perguntando, ele está até afirmando. Quer dizer, eu nasci e escolhi vir como, vamos dizer assim, carrasco. Pô, como é que eu vou pedir para vir como carrasco se eu sei que isso vai prejudicar todo o meu progresso? Não poderia acontecer com a permissão de Deus que nenhum espírito quisesse esses gêneros de vida? Então, qual é a necessidade dessas profissões no nosso estado social? E é aí que nós temos o que Kardec diz. O Braz diz aqui para nós, né? Que Deus recicla tudo, é verdade. Ali permite a reciclagem, né? E o Newbery diz que se ele vai para um planeta inferior, ele não desevolui, mas ajuda na evolução do meio em que é inserido, claro. E retrogradar não dá. Vai ser aquele estranho no ninho, até que ele perceba que ele pode ajudar, que ele tem ali alguma coisa a fazer. Ainda mais que tem, né, gente? Todos sonhos, intuições, inspirações, para que isso aconteça. Se ele vai com aquela tarefa. Pergunta-se também, naquelas considerações sobre a pluralidade das existências, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote recém-nascida e ser educados nos nossos colégios mais renomados, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton, e aí perguntamos que a filosofia ou teosofia pode resolver esses problemas, ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais, não há dúvida. Se são iguais, por que essas aptidões são diversas? Depende do organismo? O homem é apenas uma máquina, um joguete de máquina? E aí é que a gente mostra a justiça e a misericórdia divina, né? Deus, na sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. A pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada mais é do que a nós mesmos usando o nosso livre-arbítrio
de forma equivocada. Esse tipo de visão nos esclarece a importância da reencarnação. E quando ele diz aqui que a resposta a essa questão decorre de todos os ensinos que nos têm sido dados, que podemos, portanto, responder sem ter que levar novamente aos espíritos superiores, é por isso que eu estou fazendo um paralelo com o Livro dos Espíritos. E Kardec diz que é evidente que o espírito já adiantado, como, por exemplo, de europeu esclarecido, não poderá escolher como meio de progresso uma existência selvagem. Meio de progresso, não. Em vez de avançar, retrogradaria. E isso não acontece. Sabemos, entretanto, que os próprios antropófagos não se encontram no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Então, comer carne humana tem coisa pior, né? Tem coisa pior. Por isso que quando lá na 223 do Livro dos Espíritos fala dos espíritos errantes, da erraticidade, que nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata, menos grosseira a matéria corporal, que o espírito lá encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito, nós ainda estamos longe de chegar lá. E que no intervalo das encarnações o espírito errante aspira a seu novo destino, ele aguarda o seu novo destino, e que a erraticidade não é sinal de inferioridade, como está lá na 220, acho que é 4, 5, é 224, aí é 225, e sim, há espíritos errantes de todos os graus, que a própria encarnação é um estado transitório, porque o estado nosso mesmo é o estado de espíritos, né, imortais, e que os espíritos errantes se instruem, estudando o próprio passado, procurando meios de se elevarem, observando o que acontece nos locais que percorrem. Aí está lá, escuta as palestras dos homens esclarecidos e a opinião dos espíritos mais elevados que eles. Está lá na 227 do Livro dos Espíritos. Por isso, o cuidado com esses trabalhos nossos. Pode não ter ninguém na sala que a gente tem que fazer o trabalho. Porque o espírito progride no estado errante pode melhorar-se muito, se não conforme sua vontade e seu desejo. Porém, é na existência corporal que ele coloca em prática as novas ideias que adquiriu lá, ouvindo até as nossas conversas aqui. Nós, quando estudamos isso lá no capítulo 6 da segunda parte, que os espíritos, né, já depurados vão aos mundos inferiores e dizem que eles o fazem frequentemente a fim de ajudá-los a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, há possibilidades de escolhas como missão em algumas situações. Senão, aquele grupo nunca ia progredir. Ninguém vai lá para ajudar, para mostrar outras ideias. E aí Kardec diz aqui, esses espíritos são ainda inferiores aos mais atrasados do nosso mundo. Desculpa. Sabemos, entretanto, que os próprios antropófagos não se encontram no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos são ainda inferiores aos mais atrasados do nosso mundo. É para eles um progresso, portanto, encarnar entre os nossos selvagens. Se não visam um ponto mais alto, é que sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo.
Então há espíritos que precisam reencarnar nesse meio antropófagos, porque a antropofagia para nós é um escândalo, mas para outros espíritos de outros locais ainda mais inferiores que a Terra, não. Aquilo é o de menos. Então a gente tem que ter essa visão, né? Essa visão maior do mundo. E não uma visão restrita a planeta Terra, mesmo com várias encarnações no próprio planeta Terra. Tem outros planetas inferiores à Terra. E quando a gente vai lá na lei de progresso, só um minutinho. Para nós, né, semeador, já é o carnivorismo um escândalo. Desde o século XVI, poucos, aqui principalmente no nosso país, a gente tem notícias desses fatos. Ainda há espíritos que praticam ações cruéis em corpos de outros, de esquartejamento e até de tirar partes do corpo, que são espíritos que devem estar evoluindo por essa área aí, advindos talvez até de experiências no nível da antropofagia. Porque a natureza não está a saltos. Carnivorismo no sentido de comermos carne comum. Entendi. Você fala carnivorismo no sentido de nós ainda comemos isso, carnes dos nossos animais, né? Mas ainda temos essa necessidade proteica nesse planeta, né? Não, é lógico, pode se tornar um escândalo futuramente, em séculos mais adiantados, e espíritos aqui mais adiantados nesse sentido, ou não necessitados desse tipo de sais minerais, substâncias encontrados também na carne animal, né? Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, vamos lá, né? Não vamos ver a destruição como uma lei de renovação. Mas muito bem colocado, né? Você diz que se passamos pelo reino animal comer carne dos bichinhos, não deve ser canibalismo. Vamos olhar assim, mas como animal, a gente não vê o desenvolvimento da inteligência, do raciocínio e no sentimento, né, como no homem, que há um espírito que sente aquilo de outra forma, há uma grande diferença em você comer a carne de um ser humano e de um animal. Não esqueçamos disso. Do sofrimento para o espírito, de uma série de outras coisas aí envolvidas nessa questão. Quando ele fala aqui que se não visa um ponto mais alto, é que sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo, só gradativamente pode o espírito progredir, deve passar sucessivamente por todos os graus, de modo que cada passo à frente seja uma base para assentar um novo progresso. A natureza não dá saltos, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, assim como o estudante não pode passar sem as transições do ABC à retórica. É nisto que vemos uma das necessidades da reencarnação, que está realmente de acordo com a justiça de Deus. Né? Não é verdade? E a gente sabe que também não é avanço moral comer ou não comer carne dos animais. Não digo dos homens, mas a gente viu isso aqui no início, a questão do antropofagismo, desse canibalismo pelas questões de sobrevivência e não com crueldades, que já acontecem muitas vezes nas guerras, sem rituais e sem necessidade de sobrevivência, por falta de outros alimentos. Mas não esqueçamos, como dizem, né, que Hitler era vegetariano, né? E Chico Xavier comia carne. Então, carne vermelha. Então, não vamos fazer relações
não é? Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Não podemos ver a moralidade dos outros pelas mãos lavadas. Isso mesmo, Nilbert. Muito bem. Se come ou não carne, isso é verdade. Então, vamos lá na lei de progresso, que eu queria pegar umas outras questões aqui. Lei de progresso no Livro dos Espíritos. Para a gente fazer só... falar aqui da questão do povo... que até os povos degenerados, os corrompidos, que perderam qualidades, as características primitivas, né? Há raças rebeldes ao progresso, que se aniquilam corporalmente todos os dias, né? Que entre os homens mais civilizados podem ter sido, então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos, como está na 787 do Livro dos Espíritos, e os Espíritos diz que tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de seres o que és, diz isso a Kardec. Não, semeador, é isso que eu vejo e leio por tudo quanto é lado. Não, semeador, tudo bem, mas aonde que... Eu vi isso a gente ouve em pesquisas históricas. É um mito? Você tem a prova histórica? Que Hitler não era vegetariano, era até interessante. Eu vi até documentários sobre isso. Inclusive de historiadores renomados. Mas se você tiver... Não, eu só dei como exemplo. Tem pesquisas históricas com falas dele, né? Pelo menos esse documentário que eu vi numa rede conhecida de televisão, não só ouvi, eu vi os documentários de coisas escritas, de notas de compras e coisas do gênero, de onde ele morava, das exigências. Né? Mas isso não vem ao caso, foi um exemplo que eu dei, né? Porque todas as pesquisas, e como historiadora que faço, tem a ver com isso, né? Então tá, mas se você souber alguma coisa que prove ao contrário, de fonte fidedigna, segura e primária, como essa que eu falo, você me bota em PVT. Eu gosto de pesquisar, mas até hoje o que se diz é isso, né? Então, vamos... Olha, agora eu não teria fonte para te dizer como pesquisadora, mas um dos programas foi um documentário da Rede Globo, há muito tempo, documentários da TV Cultura também, sobre a vida de Hitler. Tá? Deve ter no YouTube. Mas se souberem de alguma coisa contrária e que seja uma fonte que não sei, porque essa é histórica, aí eu gostaria de saber também. Não, Braz, isso eu sei que ele era assim, não carnívoro, mas ele comia. Tinha horas que ele... meu amor, eu não estou nem pedindo para você acreditar, tá, semeador? Eu estou trazendo o que todos trazem. Mas se não for Hitler nem for Chico, vamos ver outras pessoas. Eu conheço pessoas que não comem carne e só vivem brigando com os outros até dentro da casa espírita ou na família. Né? E conheço outros que comem só vegetariano, que olha como é difícil viver com ele. Vamos tirar o Hitler e o Chico, coitado, da jogada. Vamos olhar a nossa volta, né? Vamos olhar nós mesmos, talvez. Né? Vamos lá. Eu, por exemplo, não consigo gostar de soja, não adianta. Eu me esforço, mas não consigo. Aquele cheiro me dá vômito. Meu corpite ainda é muito preparado para comer algumas carnes. Senão eu não teria o meu estômago desse jeito. E isso, opção alimentar não significa santidade, Brás. Por isso que ele diz aqui que eles não vão ser julgados pela antropofagia, porque nós já fomos assim. Kardec já foi, ele diz aqui,
No Livro dos Espíritos, na 787. Tu mesmo foste, mais uma vez, antes de seres o quê? E ele diz assim, na lei do progresso. Em determinado momento, quando fala da civilização, se é um progresso, né, uma decadência, dizem que é progresso incompleto porque o homem não passa subitamente da infância à idade adulta. E é racional condenar a civilização, condenar antes os que dela abusam e não da obra de Deus. Né? O semeador pergunta se matar animais é correto. A gente vê pela lei de justiça, amor e caridade, pela lei de reprodução, pela lei do próprio progresso, pela lei de destruição, que é matar por uma necessidade de sobrevivência que ainda é nossa, como espíritos reencarnados no planeta Terra, como os próprios índios que amam tanto a natureza. Então, para sobrevivência, não é nada de mal, né? Agora, matar por matar e largar para lá, fazer crueldade, ou também fazer, fazer assim, 10 gatos, 20 gatos numa casa, sem condições, e se jogando os sentimentos para aqueles animais para não conviver em sociedade, são coisas que a gente deve pensar, né? Claro, se temos opção, como eu como carne, porque eu gosto ainda de carne. Né? O Braz diz que uma vez Humberto de Campos deu uma nota aconselhando, porém Manuel não comer carne, desatualizou, à tarde, já era tarde, já tinha vazado. Sim, a gente deve evitar. Eu sinto necessidade, semeador. Se eu parar de comer carne totalmente, eu não como carne vermelha, mas eu passo mal, eu não consigo substituir. Como disse lá no Leão Denis uma vez, o altivo, ele não comia carne, nem carne branca. Mas ele dizia pra gente, vocês vão para a cura e para a desobsessão, vocês comam direito, hein? Para não passar mal, que ainda é uma necessidade nossa. Que há um desgaste fluídico grande e nós não temos moral avançada para repor isso de outra forma. Como também nos diz, não coma carne vermelha em dias de tarefa, como cura e desobsessão. Por quê? Porque a carne demora muito a metabolizar no organismo. A gente gasta energia e fluidos naquela digestão, combustão, e ficamos mais lentos para a percepção do plano espiritual. E é neste sentido, né? Não é verdade? Então, essa questão a gente tem que ver. Não vamos discutir se eu gosto é porque eu tenho necessidade ou se eu tenho necessidade é porque eu gosto. Isso aí não tem sentido, né? No momento. O importante é a gente se preocupar com o que sai da nossa boca e do nosso coração. E ter os cuidados naturais para não atrapalhar mais o plano espiritual. Se eu sei que se eu comer uma feijoada, eu não vou conseguir, vou ficar rotando, vou ter aquelas dificuldades intestinais, eu não vou comer isso antes de um trabalho sério como esse aqui, como a Casa Espírita, ou como passe e tal. Mas nos demais dias ou em outras horas, eu tranquilamente. Já não como tanto por causa da idade, das necessidades e do que a gente vem aprendendo a nível da ciência, né? É mais por esse sentido, né? Então, vamos lá. E quando a gente vê aqui, que a gente não realiza totalmente os progressos, porque ainda não estamos prontos e muitas vezes nem dispostos para isso, né? E que se reconhece uma civilização completa, não é porque come não come carne, gosta ou não gosta, tem necessidade não, que esse negócio, né? Pois é, né? Como ficar vivendo de plano, isso aí eu estou pagando para ver. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Não podemos esquecer que até no plano espiritual há fluidicamente
como aquele espírito ainda está ligado às suas emanações da Terra, até caldos fluídicos, né? Está lá em Nosso Lar, várias outras opções, para até chegar a espíritos mais elevados, que se retroalimento de amor, de amizade, de fluidos de trocas, de fraternidade, e isso a gente ainda está muito longe de conseguir. E aí ele diz assim: credes que estáis muito adiantados, porque fizeste grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais, né? E vos vestis melhor do que os selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos considerar civilizados quando tiverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando viverdes entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá sereis apenas povos instruídos, tendo percorrido somente a primeira fase da civilização. E aí nós vamos ver isso na 793 do Livro dos Espíritos. Né? Vamos lá. Pois é, ele ficou 15 dias. Eu quero ver se ele continua até hoje sem comer. Uma coisa é ficar 15 dias. De repente até consegue ficar. Não sei. Mas quero ver no planeta Terra ficar sem isso, né? Eu ia... Gesiel, gostei. É 723. Eu ia chegar lá agora, exatamente, para acabar com essa polêmica boa, gostosa, aqui da troca. Eu estava exatamente procurando essa questão da lei de conservação. Eu estava na dúvida se era na lei de destruição ou conservação. Obrigado, Gesiel Souza. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário, o homem deperece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de manter suas forças e sua saúde para cumprir a lei de trabalho e a lei de Deus. Cuidar do corpo e do espírito. Ele deve, portanto, alimentar-se conforme exige a sua organização. Obrigado. Esse negócio de 15 dias sem comer, eu quero ver sem desidratar. Vamos lá. 7:23 do Livro dos Espíritos. E prova maior do que espírito superior que assina o Livro dos Espíritos não existe. Né? A abstenção de alimentação animal ou de qualquer outra como expiação seria meritória? Sim. Se nos privamos em benefício dos outros. Deus, porém, não pode ver uma mortificação quando não há uma privação séria e útil. Ficar sem comer carne útil para quê? Então, se tiver um objetivo, né? Tá certo. É por isso que dizemos que só aqueles que aparentemente se privam são hipócritas. Mas Jesus é Jesus, né, meu amor? Você me adora, mas Jesus ficou 40 dias, está lá na Bíblia. Pois é, depende de quem escreveu a Bíblia. E Jesus é Jesus. Ele é um corpo fluídico, apesar de estar no corpo material, mas moralmente de outras formas de complemento de elevação fluídica perispiritual. Né? O que se deve pensar das mutilações... 7:25, tá, gente? Do Livro dos Espíritos. Que era essa que eu ia terminar mesmo. Do homem ou dos animais. Com que propósito? Aqui a gente estuda a doutrina espírita, né? Então, o nosso estudo aqui é em cima da doutrina espírita. Nós somos espíritos. Não somos meros espiritualistas, somos espíritos. Então, todo estudo, eu respeito todas as outras, mas o nosso estudo aqui é espírita e é o científico espírita. Então, vamos lá. Que se deve pensar em relações operadas no corpo do homem e dos animais? Com que propósito semelhante pergunta? Estás perguntando novamente se uma coisa é útil? O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo sempre é desagradável.
pois ficais sabendo que Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele. É praticando sua lei que podereis livrar-vos da vossa matéria terrestre e não a violando. Né? Então, aqui já traz isso para nós, né? O propósito dessas questões. Né? E aí, nós vamos continuar terminando aqui, antes da entrada do Centro Espírita Leon Denis com o Livro dos Médiuns, e mais alguma dúvida a respeito pode ser encaminhado para o serviço de perguntas e respostas do nosso portal, mas dentro da doutrina espírita. Nós não discutimos a virgindade de Maria, nós não discutimos o corpo fluídico de Jesus, nós não somos rustanistas, nem discutimos essa outra questão, né? Nós vamos, Nilbert, eu sei como, nós vamos continuar aqui com a posição espírita, que é o nosso trabalho, não é verdade? Isso é claro para todos nós. Só quero deixar claro, porque isso foi colocado na área de texto, essas outras questões, então fica claro, e é pela lógica, nosso corpo ainda precisa de certas questões, não do canibalismo. A pior coisa é o nosso canibalismo da vaidade, querendo comer as ideias de todos, até dos espíritos superiores. Nós temos que aprender a rever isso e ir na parte científica que acompanha a doutrina. Né? De outro modo, o que seria desses milhões de seres que morrem no último estado de depravação se não tivessem meios de atingir a superioridade? Por que os teria Deus observado desses favores concedidos a outros homens? Não é verdade? Então há uma lógica na doutrina do Cristo. Voltando ao meio dos canibais, ainda lucrarão. Alguns que se transviam por quererem subir muito alto e que nos dão o triste espetáculo da ferocidade no meio da civilização, ir para o meio dos canibais ainda é lucro, como diz aqui Kardec. Não é verdade? E essas considerações, diz Kardec, também se aplicam às profissões de que fala o nosso correspondente. A questão lá dos carrascos, a questão lá das vivências dos matadouros. Elas oferecem evidente superioridade relativa para certos espíritos. E é nesse sentido que devemos conceber a escolha por eles feita. Pela mesma razão, elas podem ser escolhidas como expiação ou como missão. E isso nós vimos desde o início. Porque nenhuma existe na qual não se possa fazer o bem e progredir pela própria maneira de a exercer. Então não vamos esquecer disso, né? Sobre essa importância dessa visão que Kardec traz com esses espíritos superiores, né? Sobre a necessidade de estarmos cada um caminhando em solidariedade do progresso do outro. A gente está estudando para o encontro de mediunidade lá no Centro Espírita Leon Denis, que vai ser domingo que vem, a respeito exatamente desse ponto. Né? Como é que a gente vendo numa obra de assistência social pessoas em condições muito mais dificultosas que a nossa, a nível material, ou mesmo a nível da matéria-saúde, ou do conhecimento, mas com posturas morais muito mais elevadas do que a nossa, de respeito ao outro, né? Muito mesmo. Então isso, e por que temos que conviver com eles? É a mesma coisa ter aqui alguém mais atrasado, que a gente pensa que não existe mais atrasado que um canibalismo, esse alguém mais atrasado reencarnar no meio dos canibais. Porque o progresso não dá pulos. E aí a gente vê como também um aprende com o outro. Porque aqueles companheiros mais atrasados em algumas coisas podem ter adiantamento de inteligência em outras, e os canibais irão também aprender com eles e eles com os canibais. Não é verdade? Eu tento aprender todo dia com a pureza das crianças. Que apesar de todo o espírito vir para fora, após os 7 anos, com as suas necessidades e dificuldades,
nós verificamos até os 6 anos, briga e tal, se não briga na hora, elas esquecem, no dia seguinte, horas depois, já está tudo bem. Isso também é um aprendizado, né? O professor pode aprender muito nesse convívio com seus alunos, principalmente os pequenos. E com os mais assim, de idade da adolescência, nossa, como eu aprendi. Com os meus infratores, com os meus drogaditos, né? Com os meus assassinos, os meus menores, como eu aprendi. Não é verdade? Nossa, não tenho noção de como isso é importante para mim. E para outros pode ser um horror. Né? A gente já saiu da sociedade de caçador e coletor, do agricultor pastoreiro para a urbanização e tecnologia moderna, mas o grande impacto atual está nessa questão moral. Né? Então, nós temos que verificar isso em nossas vidas. Quando ele diz que quando o progresso social permitir a supressão do ofício do carrasco, desaparecerá o lugar, mas não os candidatos. Olha que interessante. Estes irão apresentar-se entre outros povos ou entre outros mundos menos adiantados. Só quando eles mudarem a si mesmos. E a gente vê, né? O próprio planeta mudando, né? Da gente não ter mais a necessidade de alguns animais. Os flagelos nos mostram essa elevação e essa evolução. O flagelo necessário. Então, tudo na natureza, mesmo com as nossas destruições e intemperanças, caminha para o progresso. E é dessa forma que a gente tem que estar ligado e se preocupando mais com essa condição moral de cada um de nós, com essa nossa dificuldade moral. Pesquisando, atualizado, mas nunca sem a base kardeciana. Porque a base não é de Kardec, é de espíritos como São Luís, é de espíritos que assinam os prolegômenos do Livro dos Espíritos, né, gente? Santo Agostinho. Não é só os considerados santos por serem médios daquela época, não. Mas nós temos Swedenborg, nós temos Flammarion, cientistas daquela época, que com poucos instrumentais tecnológicos descobriram coisas interessantíssimas. Né? O São Vicente de Paulo, São João Evangelista, o próprio Espírito de Verdade, Platão, Sócrates, Fenelon, Franklin, Swedenborg, né? Tantos outros. Isso aqui não é nada mais do que, vamos dizer assim, uma autorização, uma autoridade moral muito elevada. E a gente tem que parar de achismos e de acreditar em todas as questões que são colocadas para nós, sem ver que tipo de médio espírito está trazendo aquelas ideias. Nós, se ficarmos lendo lá no Livro dos Médiuns aquelas dissertações apócrifas, se nós lermos assim, vamos ver que tem até lógica naqueles colocares, naquelas colocações. Mas se a gente se lê com a visão da justiça divina, a gente vê que tem ali realmente coisas completamente fora das possibilidades cristãs. No outro dia, num trabalho, finalizando aqui o nosso contato, num trabalho na mesa de atendimento espiritual, um dos espíritos muito inteligentes trouxe uma lógica materialista perfeita. Se a gente não tem a visão espírita, a gente cai naquela. Porque era perfeita, só que materialista. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está lendo, né? Com aquilo que a gente está comprando, com aquilo que a gente está se imbuindo. Que tipo de reflexão do sentimento nós estamos fazendo? É isso que nós vamos estudar bastante
até domingo, né, no Encontro de Mediunidade que transmitiremos por aqui. Não é verdade? Aonde estamos deixando a chave da nossa casa mental ou com quem estamos deixando essa chave, né, Nilbert? Muito bem colocado. Vamos fazer a nossa prece, que o Centro Espírita Leão Denis já deve estar chegando. Querido Mestre Jesus, amigo querido, mais uma vez, reunidos em Teu nome, te agradecemos a oportunidade dessa troca que hoje foi muito agradável, interativa, mas sempre pautados nas orientações que foram trazidas por vós, pelos Espíritos de Luz, escritas por médiuns por várias partes do mundo, em vários momentos diferentes, sem conhecimento nenhum dessas ideias e se colocando codificadas por esse espírito pedagogo de envergadura moral, de envergadura da inteligência, de boa vontade, que é o senhor Hipólito Leão Denis Arrivaio. Que essas bênçãos que caem sobre todos nós aqui presentes possam cair sobre todos os desencarnados que nos assistem no plano espiritual e em nossos lares. E que, em nome de Deus, possamos dar início ao estudo do Livro dos Médiuns através da palestra do Centro Espírita Leão Denis. Graças a Deus. Que assim seja.